Na jornada de leitura da Bíblia, nós temos hoje a oportunidade, nesta semana, na verdade, de refletir sobre alguns salmos da Bíblia. O primeiro deles, na seleção dessa semana de recapitulação, de meditação, é o Salmo 6. Logo no início dele há uma super inscrição, no qual se diz que é uma música que o regente congregacional ou coral deve levar a cantar usando instrumentos de 8 cordas. Pouco sabemos sobre essas instruções de natureza musicográfica, mas isso apenas atesta a natureza poética, lírica, melódica dos salmos. Eram poemas cantados pelo povo. Dito isto, nós podemos então ler o primeiro versículo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Deus se ira. Lembremos que aqui já temos logo uma expressão que representa bem a poesia hebraica, o já aqui mencionado paralelismo sintético. Não me repreendas na tua ira é a mesma coisa que dizer não me castigues no teu furor. É uma maneira, nos termos de hoje, de rimar. Já volto a esse assunto da ira de Deus, mas quero prosseguir lendo agora o verso 7. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. É que então começamos a entender. Deus fica irado diante do pecado humano. Mas agora o poeta fala dos adversários. Nos Salmos, basicamente, os problemas são personificados, isto é, não fala adversidade, mas adversário. É a maneira antiga de dizer. Então, quando juntamos as duas coisas, a ira de Deus e a maldade dos adversários, entendemos, então, que tudo na poesia hebraica, em toda a literatura do Antigo Testamento, bem como depois do Novo, também está submetido à soberania final de Deus. Não quer dizer que Deus nos mandou o adversário ou adversidade, gerou-as contra nós, mas, em última instância, ele está acima da maldade humana. Logo, ele é o responsável final pela maldade humana, porque tudo está submetido à sua completa e total soberania. Isso não nos tira a nossa responsabilidade. Tanto é que, quando nós erramos, nós vamos receber o castigo, ou a ira, a fúria de Deus. Agora, esse verso tem que ser lido junto com o Novo Testamento, porque na cruz, Jesus levou sobre ele esta ira. Então, a nossa salvação foi decretada. E Deus então mostrou toda a sua graça, porque Deus é ira e graça. Só a graça porque há a ira. Só a ira porque há o nosso pecado. Esta é a sequência que sempre devemos formular. Deus se ira? Sim, contra o pecado. Jesus Cristo trouxe sobre si essa ira de Deus e nos perdoou? Sim. Aí a mensagem fica completa. No verso 5, nós encontramos uma outra expressão que nos ajuda a entender bem como devemos ler o Antigo Testamento. Na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Nós não podemos derivar uma teologia, uma escatologia, uma doutrina das últimas coisas com base no versículo como este. Não é essa a intenção. O que ele está dizendo, no seu estilo exagerado, isto é hiperbólico, é que depois da morte só Deus sabe. Além disto, o poeta aqui deve ser lido à luz da revelação progressiva de Deus. Nós não temos uma escatologia completa no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento nós vamos saber como são as últimas coisas, o que é a vida depois da morte, o que é o céu, o que é o julgamento e todos os elementos que compõem esse capítulo da teologia sistemática chamado escatologia. Espero que o Salmo 6 tenha ficado claro e eu tenha ajudado você na leitura dele. Agora então vamos ao Salmo 32. Mas antes,
Vou tomar um gole de café. O Salmo 32 é sobre a realidade do pecado. Nele, o poeta diz que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, isto é, a ira de Deus sobre ele não vem. O pecado é coberto, isto é encoberto, ele é substituído por Jesus Cristo na cruz, lendo agora juntamente com o Novo Testamento. Por isso, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, isto é, aquele que se arrependeu. Aqui então o poeta conta a sua própria história, possivelmente, ao dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Pecar é de nossa natureza, mas pedir perdão deve ser também de nossa natureza. De fato, quando nós pecamos e não nos arrependemos, a mão de Deus pesa sobre nós, ou a nossa própria consciência, pelo poder e presença do Espírito Santo em nossas vidas, também faz com que o nosso vigor se seque. E o poeta então diz: confessei-te o meu pecado. E aí ele nos conclama também a confessar os nossos pecados. Ele afirma que, tendo ele confessado os seus pecados, a iniquidade dele foi totalmente perdoada. Ele pôde ter então, a partir daí, uma nova vida. Mas eu quero só registrar aqui o versículo 10, 32, 10. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Não quer dizer aqui, como pregam alguns, que quem confia no Senhor não tem sofrimento, que só os ímpios sofrem. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o seguinte: aqueles ímpios que não confessam os seus pecados sofrem as consequências da ira de Deus. Mas aquele que, por confiar em Deus, confessa o seu pecado, este sabe que pode contar com a misericórdia de Deus e toda vez que pecar, poderá se arrepender para mudar de vida. Chego então agora ao Salmo 38, no verso 1. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. É a mesma frase, com outras palavras, que vem lá do Salmo 6:1, que nós já comentamos. Mas eu quero comentar ainda no Salmo 38, o verso 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. De novo, já considerando aquilo que nós mencionamos, aqui algo mais podemos acrescentar. É uma narrativa daquilo que o pecado faz nas nossas vidas. Pecado não confessado. O poeta então prossegue dizendo no verso 8: eu estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. O poeta que continua a sua jornada. O Salmo 38 conta uma história sobre o seu pecado e a história do perdão desse pecado. No Salmo 38, 3, nós encontramos ainda uma outra expressão. Numa parte sã da minha carne, por causa de tua indignação. É a ira, é o furor. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, isto é, a ira de Deus vem em consequência dos nossos pecados. E aqui o poeta descreve o que é que o pecado faz. Pecado não confessado. Felizmente, no verso 8, ele diz que está aflito, está quebrantado. Não experimentou aqui ainda o perdão, mas isso logo vai aparecer. Nos versos 12 e 13, o poeta continua contando a sua história. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Procuram fazer o mal. Essas pessoas dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sabedoria de vida. Quantas coisas nós escutamos que não devíamos prestar nenhuma atenção. Quantas coisas nós falamos e devíamos ficar calados. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então chegamos ao clímax do Salmo,
os versos 18 a 20, quando ele diz: confesso a minha iniquidade. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Depois de experimentar a natureza do pecado, o poeta agora se põe numa linha. Eu quero seguir o que é bom. Eu gosto muito de um hino que diz: vem, Senhor, me guiar, minha fé fortalecer. E tem uma linha que diz: fraco sou, débil sou. E o desejo do poeta é, naquela música aqui referida, quero a luz alcançar. É que o poeta está dizendo aqui: eu sigo o que é bom. Que essa verdade do Salmo 38, essa história toda, possa descrever a mim e a você. Olha que interessante. Salmo 39, 2. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Eu não vou falar nada, exceto ler um poema do pastor luterano contemporâneo de Dietrich Bonhoeffer, lutou contra Hitler. Ele escreveu o seguinte: primeiro, levaram os comunistas, mas não me importei com isso. Eu não era comunista. Em seguida, levaram os sociais-democratas, mas não me importei com isto. Eu também não era social-democrata. Depois, levaram os judeus, mas como eu não era judeu, não me importei com isso. Depois levaram os sindicalistas, mas eu não me importei com isso, porque eu não era sindicalista. Depois levaram os católicos, mas como não era católico, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Não há ninguém para se importar com isso. Esse poema tem o seguinte título: E não sobrou ninguém. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. É o que devemos sentir quando diante da maldade humana, venha de cima ou venha de baixo, de governos ou de governados, nós nos calamos. Nós mesmos seremos as próximas vítimas quando nos calamos diante da injustiça, da crueldade das pessoas, não importa que cargos elas ocupem. Agora vamos ao Salmo 39, verso 5. Na continuação do Salmo 39, algo que nos aproxima aqui do autor de Eclesiastes. Senhor, é uma oração: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que seja, é pura vaidade. Ou seja, os salmos também são salmos de sabedoria. Salmos que nos orientam a viver. Aqui voltamos no finalzinho do Salmo, versos 10 e 11, ao que já comentamos no Salmo 6, 7. Eu vou ler. Tira de mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Está lembrando do Salmo 6:1? Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, está claro, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. O ser humano que peca e permanece no pecado, o seu futuro é o pior possível. Deus é o Senhor de todas as coisas e ama nos perdoar. O Salmo 51 retoma a dinâmica do pecado. Outra vez, há uma superscrição nesse texto em que, desde a antiguidade, já na Septuaginta, está escrito Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba, isso é, depois do pecado dele. Então Davi ora assim: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E Davi foi perdoado. Aí ele escreve um dos mais lindos poemas de toda a Bíblia, o verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que terás sido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vou ler de novo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro
no teu julgar. Isto é, quando Deus nos julga, nos condena, é porque de fato nós pecamos. Mas que maravilha esta oração. Eu pequei. Não tem desculpas o poeta, mas tem uma palavra de confissão. Agora, no versículo 5, eu preciso esclarecer uma coisa. Diz o texto: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se nós não entendemos a poesia hebraica, vamos achar que isso aqui se refere à doutrina do pecado. Não. Seja uma justificativa para o pecado original? Não. É uma hipérbole, é um recurso literário. Eu nasci na iniquidade. Ele exagera, ele aumenta, ele faz crescer o pensamento. E em pecado me concebeu a minha mãe. Poesia. Por favor, não vamos derivar daqui uma teologia, por mais correta que seja. Porque aqui nós não estamos diante de uma afirmação teológica, mas uma afirmação existencial. E o verso 11 também nos pede igualmente um esclarecimento. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Ora, vamos ver daqui a pouco no Salmo 139 que é impossível, totalmente impossível, nós ficarmos longe da presença de Deus. O que aqui o poeta está dizendo é: não permita que eu tenha esse sentimento que estás longe. Não me faça, por causa do meu pecado, achar que o Senhor retirou de mim o seu Espírito Santo, porque isso não é possível. Então o poeta entende que o caminho dele é o caminho do perdão. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Isto é, importa o tamanho, as consequências, a condição do nosso pecado, se o nosso coração está quebrado, arrependido, em confissão, nós seremos perdoados. Agora vamos então ao Salmo 78. O Salmo 78, lá na inscrição preliminar, é atribuído a Asaf e é um poema de sabedoria, um salmo de sabedoria. Meu povo, diz o poeta, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. De novo aqui, meu povo, escute a minha lei, é a mesma coisa que dê ouvidos às palavras da minha boca. É o estilo, já mencionado aqui, do paralelismo sintético, destacando esse ponto, porque é a maneira, senão a gente fica procurando coisas na Bíblia que não estão lá. Há uma maneira, o paralelismo sintético, de fazer a poesia. Se repete aqui, no verso 5. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, isto é, testemunho em Jacó, uma lei em Israel, uma ordem aos pais, é a mesma frase, dita de outra maneira, é o mesmo conteúdo afirmado de uma outra maneira. Outra vez sobre poesia, verso 9. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Que filho de Efraim? São os filhos de José? Não. Filho de Israel, Efraim é aqui um sinônimo para Israel, para todo Israel, embora seja um neto de Israel, um neto de Jacó, um filho de Efraim. Mas ainda no verso 25 temos outra expressão aqui para nós entendermos bem. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Aqui é o maná, são as codornizes, vieram do céu. E o poeta chama a essa comida de pão dos anjos. Bem apropriado. Poesia rica, riquíssima poesia. Salmo 106. Vou ler só uns trechos desse salmo que conta toda a história de Israel. É um resumo da história do povo de Israel. No verso 21, o povo se esqueceu de Deus, que no Egito havia feito coisas grandiosas. É exatamente isso. E aqui, no verso 22, por isso eu selecionei esse versículo, temos essa palavra aqui, maravilhas na terra de Cã. Ou seja, na antiguidade se acreditava que o Egito descendia de Cã, de Misraim, por isso é chamado de Misraim, um dos descendentes de Cã. É uma forma poética de dizer também, por exemplo, terra do tio Sam, terra
de Cã, ou dos filhos de Cã, dos descendentes de Cã. É uma maneira poética de se referir ao Egito, aqui no caso, terra de Cã, por parte do povo de Israel. E aqui no verso 106, 34 a 36, nós encontramos a explicação para um dos grandes problemas do Antigo Testamento, que é a matança dos cananeus. A ordem bíblica clara, várias vezes referida a Moisés, por Moisés, a Josué, por Josué, é que os estrangeiros, ou melhor dizendo, os cananeus, deviam ser todos exterminados, porque se não fossem exterminados, iam servir de armadilha, arapuca para o povo, como de fato ocorreu. O povo não obedeceu, mas não obedeceu por bondade, não. Não obedeceu por preguiça, não obedeceu por ter gostado do estilo de vida dos cananeus, totalmente pecaminoso, que inclusive sacrificava crianças no fogo aos deuses. Não foi porque, que coitadinhos dele, não. Foi por falta de obediência mesmo, e comodismo e incredulidade. Então, diz os versos 36, começando no 34. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez de se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. Adoraram seus ídolos, os quais se tornaram, como está na profecia, armadilha para eles. E o resultado foi o exílio. No verso 130, nós encontramos os seguintes versículos, versos 3 e 4. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? A primeira notícia, portanto, da graça de Deus é trágica. Nós somos pecadores e vamos pagar alto por isso. Mas logo em seguida vem o Evangelho. Mas contigo está o perdão para que seja temido. Ou, nos termos do Novo Testamento, quando nós lemos em Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ninguém, é a morte. Mas a graça é o dom gratuito de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Contigo está o perdão para que sejas temido. Isto é, temos que considerar muito seriamente esse perdão e buscá-lo para nós. Ponto alto da poesia hebraica está aqui nos versos 6 e 7. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Que maravilha! Será que você e eu esperamos o momento de cultuar ao Senhor como um guarda de serviço à noite, deseja que chegue amanhã para poder ir para casa? Esta é a pergunta para mim. Para mim. É a pergunta para mim. Vamos agora, então, por último, ao Salmo 139. Aqui não dá para destacar uma parte, todo o Salmo é maravilhoso. Eu vou lê-lo aqui rapidamente, porque ele tem uma ideia básica. Deus nos conhece e nos sonda. O poema começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. É uma descrição da realidade. Mas o poema termina assim: já que o Senhor me conhece e me sonda, sonda-me, ó Deus. Agora é um pedido, um desejo. Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, esse é o pedido, pelo caminho eterno. Então o Salmo começa com uma afirmativa e termina com a mesma frase praticamente, mas agora em forma de oração, de prece, de uma necessidade confessada apresentada ao Senhor. E aqui então o poeta descreve a maravilha da sua criação, como Deus o fez, como Deus conhece cada passo, o seu deitar, o seu levantar. Ele diz: olha, esse teu conhecimento de mim, Senhor, é maravilhoso demais, eu não o posso atingir. E aí no verso 7 nós encontramos essa expressão: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. O que está dizendo aqui o poeta? Nós não temos como sair da presença de Deus. Eu tenho um amigo que gosta de orar assim: Senhor, quando entramos na tua presença. Meu amigo, está errado. Nós não entramos na presença de Deus. Para entrar, teríamos que sair. É impossível sair da presença de Deus. O nosso problema, por vezes, é que nós não sentimos, não temos consciência desta presença. Mas todos nós estamos sempre, eu aqui, você aí, de noite, de dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, diz o verso 12. Deus está conosco. Nosso pecado nos impede de sentir essa presença. Nossa rotina, nosso envolvimento nos impedem de sentir a presença de Deus. Mas ela é real, é viva. Graças eu dou. Então o poeta diz, olha, verso 14, Senhor, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Não é apenas aqui que sabe, é o ser todo que sabe que Deus é maravilhoso. Aí o poeta prossegue, eu só vou terminar dizendo que este é um poema absolutamente maravilhoso e eu não tenho como terminar a não ser orando por você e por mim. Vamos juntos orar assim? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É essa a sua oração? É a minha. Eu sei que também é a sua. Que Deus, então, nos ajude a continuarmos firmes, lendo, estudando e aplicando a palavra de Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo, aqui estou em mais essa exposição aqui de vários salmos na nossa jornada de leitura da Bíblia. Obrigado e até o nosso próximo encontro.